Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs queridas, servas e servos de Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra para vocês, rápida e objetiva. Eu estava essa madrugada buscando do Senhor uma revelação, preste atenção, tá? Eu estava buscando do Senhor uma revelação essa madrugada e o Senhor falou comigo muito forte. Pega aí. O Senhor falou comigo muito forte. Irmãos, estamos literalmente vivendo já o momento do fim, tá? O cerco está fechando. Cada dia que passa, as coisas estão ficando mais e mais complicadas. E essa madrugada eu orando, eu fiquei muito baseado ali no livro do profeta Daniel. Ou seja, eu estou desde o começo do ano, lendo o livro do profeta Daniel. Quando Daniel foi levado cativo, junto com seus companheiros, e ele fez uma grande diferença na Babilônia. Mas todo momento houve uma perseguição. Todo momento houve pessoas que se levantaram querendo ver o mal de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. A todo momento. Ali mostra claramente a perseguição da igreja. Mostra a igreja crescendo, mas debaixo de uma evidente perseguição. E o que acontece? Nisso que eu estava meditando, nessa passagem, meditando nessa situação, nós estamos vivendo isso hoje. Eu fiz um vídeo, eu vou até colocar aqui no card depois para vocês, vou colocar aqui no card, que eu estou falando sobre uma situação que está vindo para o país, para o Brasil. E logo no dia seguinte eu comecei a ver vídeos semelhantes ao que Deus tinha me mostrado uma madrugada antes. Irmãos, vai vir um escândalo atrás do outro, dentro da igreja, com pastor, mulher de pastor, filho de pastor, parente de pastor, e tudo vai estar sempre relacionado à igreja, a pastor. Para quê? Para gerar um certo descontentamento, para gerar uma certa repulsa, para gerar uma repulsa. As pessoas vão ouvir tantas coisas negativas de igreja, de pastor, de crente, que as pessoas vão começar a evitar igreja, vai evitar crente, vai evitar pastor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. A perseguição, irmão, vai vir de uma forma silenciosa. Silenciosa. Ela não vai vir de uma forma alarmante. Porque se ela vem assim, você vai perceber. Ela vai vir de uma forma silenciosa. Ela vai usar a própria igreja, para que ela mesma seja perseguida. Esses dias eu estava vendo um vídeo com a minha esposa, um vídeo que o pastor estava celebrando o culto, de repente levanta uma pessoa no meio da igreja, manda o pastor calar a boca e diz para o pastor que o pastor não tem condições de estar no altar. Aí ele aponta o dedo para o meio da igreja e aponta para uma mulher. E ele fala, você está em adultério com essa mulher, você está tendo caso com essa mulher. Gente, foi um barraco tão grande. Mas o diabo, ele vai levantar pessoas para fazer isso. Satanás vai levantar pessoas para gerar isso. Vai, irmã, vai. Aos poucos a igreja vai começar a, entre aspas, perder o seu poder de voz. Aos poucos. Por causa de uma situação dessa, de outra. Alguém vem e filma uma situação e expõe na rede social. E a rede social em si,
ela vai ser chacoalhada com esses vídeos, chacoalhada com situações. Ainda ontem mesmo, ainda ontem, eu estava revendo um vídeo, de um crítico na plataforma do TikTok, ele fazendo a crítica de um suposto profeta. O cara entra falando em línguas estranhas, irmã. O cara entra falando em línguas estranhas, aí depois dizendo que vai trazer o seu amado em 3 dias. Ele fala que vai trazer a pessoa que você ama em 3 dias, que ele vai fazer o trabalho do mel. Trabalho do mel. Aí eu pesquisei esse negócio de trabalho do mel. Quem faz isso é centro de Umbanda. Quem faz isso é centro de Macumba. Tinha quase 200 mil visualizações esse vídeo, irmão. Você acha que a gente vai parar onde com isso? O pastor estava dormindo com outro cara. A igreja do cara lotada. Irmã, meu irmão, escuta aqui. O diabo vai permitir que a tua igreja fique cheia. Pastor, eu não estou entendendo como assim é o diabo que permite. Porque o diabo vai cegar a mente do povo com esses donzinhos aí que não é dom, com essas línguas estranhas que não é línguas estranhas, para você ficar iludindo a mente das pessoas, para você ficar iludindo. Mas quando você estiver lá no ápice, lá no topo do sucesso, o próprio diabo que está de mão dada com você vai soltar a tua mão. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, que grande é a queda. Grande é a queda. Olha aqui para o pastor João, preste atenção. Se você está ouvindo, se você está assistindo esse vídeo e já chegou até aqui comigo, já passamos dos 7 minutos, eu lhe peço um favor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Talvez você salve alguém. Talvez você consiga resgatar alguém que está indo em passos largos para o inferno. Eu estou aqui na cidade de Itajaí e eu estou fazendo um trabalho missionário na cidade de Navegantes. E um ex-presidiário, que ele é pregador do Evangelho, ele veio conversar comigo. E ele disse para mim, pastor, eu passo 7 dias fora e o resto dos dias do mês eu fico dentro do presídio. A condicional dele é essa. E ele disse que é pregador do Evangelho. Eu acredito que ele seja assim pregador. Mas eu vi ele de uma forma, eu vi ele muito imaturo, muito perdido, muito imaturo. Mas ele está pregando, ele está falando de Jesus. O que acontece, irmão? Quando eu vi ele naquela imaturidade toda, eu olhei para ele e disse, filho, você congrega com quem? Ai, pastor, não sei o que, ele deu uma enrolada para falar. Aí eu olhei de novo e perguntei, você congrega com quem, meu filho? Ele disse, eu congrego só lá no presídio. Eu disse, filho, você não fica uma semana aqui fora? Procura uma igreja aqui para ser seu quartel aqui fora. Você tem 3 semanas dentro do presídio, onde você congrega lá. Mas aqui fora, você vai precisar de um lugar para congregar. Eu olhei para ele e disse, meu filho, procura uma igreja madura. Procura uma igreja grande. Procura uma igreja que tenha começo, meio e fim. Falei para ele. Não fica procurando essas igrejas pequenas que não tem visão de Deus. Talvez algumas pessoas vão olhar para mim e vai me criticar pelo que eu vou falar. Ai, pastor, o senhor está com discriminação de igreja pequena? Não estou, irmã. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de alicerce. Às vezes a igreja é grande e não tem alicerce. Às vezes a igreja é pequena e tem alicerce. Você entendeu agora? Quando eu falo para ele procurar uma igreja grande, é uma igreja alicerçada, é uma igreja que já tem uma base missionária evangelística
de muitos anos. O pastor não fica de gracinha no altar, são homens sérios, são homens sinceros, sérios, entendeu? A minha igreja mesmo, a minha igreja é uma garagem. A igreja que eu congrego, irmã, é uma garagem. Uma garagem, cabe 70 pessoas. Eu congrego lá há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu conheço algumas igrejas lá no meu estado mesmo do Rio de Janeiro, que são enormes. São catedrais. Não tem um terço de alicerce que a minha igreja tem. É por isso que eu não estou usando uma palavra de discriminação. Quando eu falo para procurar uma igreja grande, é uma igreja de alicerce. É uma igreja que tem compromisso com a palavra, com a sã doutrina, com a instrução da palavra. Que hoje a gente não usa mais a palavra culto de doutrina, usa a palavra culto de ensino, não é? A igreja, irmão, igreja que tem culto de ensino é uma igreja que sempre vai estar vencendo. Aí eu falei isso para ele, mas eu senti que ele não deu muita confiança, não. Não deu. Aí eu lhe pergunto, irmão, é aqui onde eu pergunto, onde é que a gente vai ter um crescimento se a gente não procura um lugar que nos faça crescer? Ei, minha irmã, já está pronta, minha irmã? Meu Deus, é a minha querida irmã Márcia, já? Ela é a esposa do pai do Cris. Ela tem 2 serviços, que é o Júlio que tem, né? Mas aqui é ela. Entendeu, irmãos? Procure um lugar que te dê suporte à sua família, dê suporte aos seus filhos, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, a minha igreja é responsável pela minha casa. Olha só, o meu pastor, ele tem a última palavra no mundo espiritual. Ele tem. E eu respeito a autoridade que Deus tem dado a ele. Mas poucos homens de Deus e poucas mulheres de Deus estão conseguindo manter isso, irmã, por causa do assédio. Mas essas pessoas vão pagar um preço muito caro. Essa turma que fica imitando os mistérios de Deus, irmão, os dons de Deus, isso é uma blasfêmia. Esses dias eu estava vendo na rede social, não tem aquele joguinho céu e inferno que a gente fica pulando? Lá no norte, no Recife, que eu sou oriundo de lá, a gente chama de academia, né? De academia. E outro lugar chama céu e inferno, que você vai pulando de casa em casa, de um pé só, não é? E vai pegando uma fichinha que está no chão. Estão fazendo algo semelhante àquele, mas com passos, para a pessoa imitar o mistério. Aí pula de um lado com a mão levantada, do outro. Aí fica, irmão, é Satanás que está por trás disso. Stand-up. Irmão, pessoas estão fazendo piadas de línguas estranhas, de pastores. Aí eu lhe pergunto, isso é sério? Será que é certo isso? Será possível que vocês não estão percebendo que vocês estão gerando repulsa no coração do ímpio? Repulsa. Você vê o povo, você vê o católico pegando a imagem de Maria e fazendo chacota? Não vê. Você não vê. Chacota com padre? Não, irmã. Mas tem chacota com pastor. E outra coisa, peraí, outra coisa. Quem faz isso é o próprio crente, tá? É o próprio crente que está cortando na própria carne. Hoje eu fiquei estudando o livro de Daniel, irmão, madrugada toda. Daniel, ele tinha compromisso com Deus. E é isso que eu estou passando para vocês. Não abra mão do compromisso que você tem com Deus, minha irmã, por causa de fulano ou beltrana. Ai, pastor, eu estou sabendo de umas conversas aí do meu pastor, da minha pastora. Irmã, não dá ouvido a conversas, não. Dê ouvidos à evidência. A conversas, não. Porque falam mal de você também. Você sabia que falam mal de você? Você quer que a gente dê ouvido ao que falam mal de você?
Então para de estar dando essas confianças. Deus vai entrar na igreja, Deus vai passar pelo altar e vai morrer muita gente. Outros vão ser desarticulados, mas Deus vai ser glorificado. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um irmão em Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Shalom.